Olá, vamos dando continuidade aqui a mais um minicurso do Cezam. Quando os pais se separam, a saúde mental de crianças e adolescentes. Estamos neste momento da aula de número 2. Este minicurso é composto de 4 aulas, de meia hora aproximadamente, meia hora, 30 minutos cada aula. Se você chegou aqui direto na aula número 2, sugiro que assista a aula número 1 e que prossiga também na aula de número 3 e 4 para entender um pouquinho mais sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes quando seus pais se separam. Eu sou Fernanda Ribeiro Alves Manzan, psicóloga, mestre em psicologia e família, e vamos lá conversando hoje sobre a função positiva dos deveres. Contínuo na vida das crianças. O que é isso, contínuo, né? Vamos lá, recorrendo ao latim. Contínuo na vida das crianças. As crianças elas têm três contínuos que são essenciais para elas se reconhecerem enquanto sujeitos: contínuo do corpo, contínuo da afetividade e contínuo social. Como assim contínuo? O contínuo na vida da criança ele está no seu corpo e na sua afetividade, e o social que lhe vem sendo apresentado. O seu corpo, ele se constrói num determinado espaço, numa determinada casa, dentro de uma determinada família, com os pais que estão ali presentes, com os outros familiares que estão ali presentes também. Quando essa família muda, quando esses pais se separam, um dos pais vão embora ou ambos deixam essa casa, né? Caso esse espaço ele já não seja mais o mesmo, a criança, ela não se reconhece nem mesmo no seu próprio corpinho. A criança pequenininha, eu estou falando. Como assim? A criança não se reconhece nem mesmo em seu corpo? Nos seus referenciais espaciais e temporais, já que eles dependem uns dos outros. Ela se reconhece no próprio corpo, reconhece o corpinho dela naquele espaço, reconhece aquela família como a família dele, e de repente tudo muda. Já ao contrário, quando o casal se desfaz e a criança ela pode permanecer no mesmo espaço, na mesma casa, apartamento, enfim, no mesmo lugar em que ela vive desde pequenininha, quando esses pais ainda eram casados, eles ainda estavam unidos, aí uma mediação e o trabalho do divórcio, ele é feito de uma maneira muito melhor para essa criança. Alguma coisa permanece, né? Por mais que ela esteja ali, mudando toda a configuração familiar, passando, né, por toda uma configuração familiar, uma reconfiguração familiar, o corpinho dela permanece, o quartinho dela permanece, os pertences dela, e aí ela reconhece que a vida continua, ela se reconhece ali no seu contínuo, né, no seu corpinho que continua, no seu espaço que continua, e ali na sua afetividade, que também continua. Pois esses pais, eles mudam os laços entre si, mas eles não mudam os laços de parentalidade, de responsabilidade para com seus filhos. Não sendo assim, como seu corpo se identifica com a casa em que ela vive, se por acaso, né, essa família, ela resolve toda se mudar, né, os pais se separam, o casamento é dissolvido e esse casal resolve que precisa mudar-se desse ambiente com as crianças, né? Não sendo assim, o seu corpo se identifica com a casa em que ela vive, já que essa casa fica destruída para ela pela mudança? Como assim essa casa fica destruída? Ninguém foi lá e não. Ninguém foi lá e derrubou a casa. Não, não derrubaram a casa. Mas, dentro do corpinho dela, de maneira inconsciente, na pouca compreensão que a criança pequena ainda, ela já tem dessa realidade, tudo aquilo foi destruído, ela se mudou. A criança ela vive dois níveis de desestruturação. No nível espacial, que repercute no corpo, e no nível da afetividade, através de sentimentos dissociados. Ela não compreende o que continua, o que permanece e o que muda. Então, isso traz para ela uma desestruturação muito grande, uma dificuldade muito grande. Quando uma família resolve se separar, o mais adequado é que esses pais, eles optem, eles escolham que a criança permaneça na casa em que a família viveu junto. Ah, então quem vai permanecer nessa casa? O genitor que estiver com a criança de maneira contínua. O que é genitor contínuo? O que é genitor descontínuo?
Genitor contínuo é aquele que está com a criança a maior parte do tempo da semana, aquele que se responsabiliza pelo levar para a escola, buscar para a escola, leva para a natação, tá, está na hora de almoçar, está na hora de dormir, que se responsabiliza dessas obrigações. Nós chamamos aqui de adestramento. Mais à frente nós vamos falar sobre isso, né? Porque, por vezes, as famílias falam sobre a educação, né? Se responsabilizam pela educação da criança. E, na verdade, a educação vai muito além de momentos de adestramento à rotina escolar. É um termo feio de se falar, porque quando pensamos em adestramento, pensamos em animais, né? Doméstico, outras questões, mas nós, seres humanos, também nos acostumamos e nos adestramos a determinadas situações. O divórcio, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser encarado como um ato responsável e tão digno, tão honroso quanto o casamento. A criança muito pequenininha, ela compreende melhor o divórcio quando ela tem a oportunidade de continuar no mesmo espaço que vivia anteriormente com os dois genitores. E isso, claro, quando apoiada pelas palavras claras que tratam o divórcio como um ato responsável. O não contar, né, o esconder algumas coisas, o no pretexto assim, com a intenção de poupar a criança, com a intenção de não fazê-la sofrer, isso não auxilia na compreensão do divórcio como um ato responsável. Ela precisa compreender que o que muda são os combinados, os contratos, os deveres dos pais, um para com o outro. O pai para com a mãe para com o pai. E não de ambos com a criança. Então, isso precisa ser claro, dito claramente para a criança, mesmo a criança muito pequenininha. Isso é válido não apenas com referência à casa, essa questão de não mudar, né? Mas também à escola. As muitas mudanças podem acarretar em atraso no desenvolvimento escolar ou menor dos prejuízos e dificuldades que ela não enfrentaria se ela permanecesse na mesma escola. Um casal, quando escolhe se separar, quando ele decide se separar porque a relação já está insuportável para um ou para ambos, quando já não há mais desejo ou não há mais amor, quando esse casal escolhe se separar, eles precisam pensar de maneira responsável em seus filhos. Eles não podem se apegar somente às suas dores, somente aos seus próprios conflitos e os filhos irem junto. Isso não deve ocorrer dessa forma, né? O máximo que esse casal conseguir preservar de constante na vida dessa criança é melhor. Se conseguem manter essa criança na mesma casa, se conseguem manter essa criança na mesma escola, se conseguem manter essa criança no mesmo grupinho de natação, devem fazê-lo. As muitas mudanças, elas prejudicam essa criança. O que tem de mais essencial, de mais estrutural na vida de um ser humano, de uma criança, que estão ali os seus referenciais de estrutura, que é o pai e a mãe, já está sendo alterado. Então, as outras questões, os outros lugares que habitam que essa criança habita, que ela frequenta, o mais adequado é que isso permaneça, pelo menos por um período. Estar com seus colegas que já são conhecidos, já são familiares para ele, de mesma faixa etária, auxilia na compreensão de que sua própria vida ela continua e que tudo isso vai se reorganizar. Né? Então, é preciso pensar na saúde mental dessas crianças, sobretudo as pequenininhas. As crianças mais velhas, 8 anos, 7 anos, também. Isso também precisa ser observado. Os adolescentes, isso também precisa ser observado. Mas as crianças pequenininhas, ainda mais. Porque é um momento de estruturação ali, né? E a desestruturação de tudo isso fica muito difícil para ela. Outro ponto muito importante é que, para evitar um conflito, por vezes, os pais, eles escolhem não dizer a verdade à criança. Pra, eles entendem que estão evitando que ela sofra, ela não vai compreender porque ela é muito pequena, e aí eles dizem, o papai ou a mamãe, né, viajou. Aquele genitor que saiu de casa viajou.
E papai viajou. Mas que viagem é essa? Que ele não volta. A criança fica esperando ele voltar. E ele não volta. Que viagem é essa? O papai foi passear, mas o papai não volta. O que é isso, né? Então, o divórcio ele precisa ser tratado como um ato responsável. É um momento de extremo sofrimento. Eu sei disso, eu como psicóloga de famílias, de crianças, adolescentes, adultos e famílias que já tive a oportunidade de acompanhar muitas famílias nesse momento de divórcio. Eu sei o quanto esse momento é acompanhado de sofrimento. E que é difícil falar com os filhos daquilo que dói, daquilo que por vezes nem o próprio pai, nem a própria mãe está compreendendo dentro de si. Aquela dor que ainda não tem palavras que seja possível dizer o que está se sentindo, de tamanho sofrimento. Mas é preciso tratá-lo como um ato responsável. O pai e a mãe são os adultos dessa família e precisam tratar essa situação como ato responsável para conferir segurança a essa criança. Lembre-se sempre dessa frase: o divórcio é tão honroso quanto o casamento e precisa ser tratado como tal. Apesar do casamento ser um momento de festa e alegria, e o divórcio um momento de dissolução de uma promessa não cumprida ou de uma promessa que deu certo até certo ponto, e dali em diante já não se compreendem mais, não se entendem mais, e ser acompanhado de sofrimento, ele também é honroso. Em geral, a função positiva dos deveres, que é o tema central desta aula, né? Em geral, um dos pais, ele passa o período principal, os dias da semana, o período escolar, esse é o genitor contínuo, que nós psicólogos falamos, né? E o outro, os finais de semana e férias de forma alternada. Esse é o genitor descontínuo. Hoje, nós temos muito aí a guarda compartilhada, mas ainda assim tem residência materna ou residência paterna. Então, tem aí ainda o genitor contínuo, o genitor descontínuo. Importante que o genitor que permanece com a criança no período escolar, que cuida da função do adestramento. Aqui é a função do adestramento que eu disse para você. Ou seja, é ele que de manhã acorda a criança, que lembra a criança das suas tarefas, das suas responsabilidades escolares, que leva para a escola, que chama na hora de almoçar, que repete várias vezes: vamos tomar banho, está na hora. Ah, só mais um pouquinho, mamãe, eu só mais um pouquinho, papai, eu já vou, eu já vou. Esse é um momento de educação, sim, né? Mas é um educar, é uma aprendizagem de submissão à realidade escolar, às obrigações do dia a dia, da vida, né? Então, não é propriamente dita aquela educação de transmitir os valores culturais, de uma conversa em profundidade, até porque neste momento de submissão à realidade escolar, que por vezes nós chamamos aqui de adestramento, e que é muito feio pensar adestramento, mas nós seres humanos também nos acostumamos a essa realidade aí de responsabilidade. é, Esse genitor que está aqui com essa função de submissão à realidade escolar, às responsabilidades do dia a dia, por vezes ele não tem muito tempo durante essa submissão à realidade escolar, a essa educação, a essa aprendizagem, ele não tem muito tempo para ter conversas, para manter diálogos em profundidade. Então, aquele outro genitor, o descontínuo, que está convivendo fora desse período escolar, ele tem mais oportunidade de educação ainda. Qual educação? Aquela de conversar com a criança em profundidade, de realizar atividades culturais, de realizar outras atividades, de preparar um jantar juntos, né? Esse genitor descontínuo, ele também tem muitas oportunidades ali de educação. Esse é um verdadeiro momento de contato com os pais, com a sua cultura, com seus ensinamentos, é um viver com. Nós falamos tanto da convivência, né, entre pais e filhos, os psicólogos falam tanto sobre isso com as famílias, mas é um viver com o genitor descontínuo. Então, ambas as funções, ambos os períodos, tanto aquele que está mais imbuído naquele momento da submissão à realidade escolar, de ensinar essas responsabilidades da vida,
quanto aquele outro genitor que está ali com o papel de conversar com essa criança, que tem mais momentos de lazer, de cultura, de oportunidade de ensinamentos, né, de férias. Esse também é um papel muito importante. Então, ambos os genitores, o ideal é que ambos participem dos dois momentos. Tanto das atividades ali de aprendizagem, a submissão, né, da realidade escolar, aos compromissos da vida, quanto os momentos de atividades ali em profundidade, diálogos em profundidade, um viver com a sua criança. Então, o ideal aqui, a função positiva dos deveres é que os dois genitores não abram mão de nenhum desses dois papéis. Por vezes, isso não é tão dialogado assim. Olha, nós temos o papel do adestramento, coisa feia. Mas é isso mesmo, né? Nós temos o papel aqui da educação, de ensinar essa criança a se submeter à realidade, às responsabilidades da vida, e nós temos também o papel de diálogo em profundidade, de ensinar para ele a nossa cultura, o que nós temos para ensinar enquanto ser humano. Por mais que a mãe ou o pai, né, um dos genitores, naquele momento esteja muito magoado, muito machucado, com muitas dores. É preciso reconhecer que ambos os genitores exercem influência imediata, direta sobre aquela criança. Ambos. Ambos vão ensinar suas culturas, mesmo que naquele momento se fale: ah, mas eu não tenho nada que eu admiro nele, eu gostaria que ele não passasse isso, essa cultura, eu não admiro esses hábitos, eu já não quero isso para o meu filho, não, não. É o pai do seu filho, é a mãe do seu filho, e precisa sim passar sua cultura, seus ensinamentos. Bom, ambos os genitores, eles necessitam desse tempo para além do período escolar com seus filhos, para além dessa aprendizagem de submissão à realidade escolar, né? Então, ambos precisam de momentos de férias, ambos precisam de finais de semana, e o ideal é que ambos também se responsabilizem por essa submissão à realidade escolar. Em geral, isso fica mais para um do que para o outro, mesmo em guardas compartilhadas. A guarda compartilhada, mas é com residência materna ou residência paterna, né? Então acaba que é sempre o mesmo genitor que leva para a escola todos os dias. Raros casos, né? Já não são tão comuns, mas não são tão comuns, né? Mas não são tão comuns. E espero que isso se torne cada vez mais comum que aquele genitor que buscou na escola no dia anterior leve para a escola no dia posterior, né? E que ambos se responsabilizem por essa realidade da criança, tanto a de submissão à realidade escolar, né, essa aprendizagem, quanto a de diálogos em profundidade, ensinamentos, cultura e tudo mais. É uma função positiva aqui dos deveres dos genitores. E aí, muito se fala em direito de visita dos genitores, o genitor que está ali descontínuo. Eu, particularmente, e muitos psicólogos com os quais eu tenho contato e diálogo rotineiramente, entendemos que não é um direito de visita, mas um dever de visita. Ambos os genitores são responsáveis por sua prole. Portanto, não se deveria não se deveria falar em direito de visita pensando no genitor descontínuo, mas sim em dever de visitar os seus filhos. De outra forma, né, ninguém deve prejudicar que esse dever seja cumprido. O genitor, ele não pode e não deve dificultar essa relação, pois seria extremamente prejudicial para a criança. Ela necessita de ambos para se constituir enquanto sujeito. Ela necessita do pai e ela necessita da mãe. Negar essa sua metade, dizer, olha, seu pai não é bom, seu pai está errado, seu pai faz isso, ou dizer, a sua mãe não é boa, sua mãe te abandonou, sua mãe faz isso, sua mãe escolheu outra coisa. Isso não é favorável para a criança, para o desenvolvimento dela e nem para a sua saúde mental. É negar, isso é anular metade dela enquanto ser humano. Ela necessita de ambos para se constituir enquanto ser humano. Isso pensando em pai e mãe saudáveis, né? Não se protege um filho privando ele de relacionar-se com o outro genitor, a menos que seja uma situação de violência. Ao contrário, isso se constitui uma promessa de uma enorme insegurança futura.
e que já estaria presente desde o momento que se dificulta essa convivência. Eu não confio, não posso confiar no meu pai, eu não posso confiar na minha mãe. Esse questionamento que fica na cabecinha da criança de uma maneira muito confusa para ela. Ela não compreende nada disso. Isso é uma anulação de uma parte da criança, através do qual lhe é indicado implicitamente que esse outro é alguém desvalorizado, é alguém que falha. Falar mal do pai ou da mãe, indicar todos os defeitos, ou falar de algum defeito desse pai, dessa mãe, para essa criança, é dizer para ela de uma maneira implícita, de uma maneira inconsciente, não dá para se sentir seguro ali. E isso não é positivo para essa criança. Isso não contribui para a sua saúde mental, nem mesmo do adolescente, nem da criança e nem do adolescente. Então, esses pais, eles precisam cumprir com o seu dever de visita, eles precisam também cumprir com as suas obrigações de estarem ali, seja de ligar, seja de estar presente, seja de pagar a pensão alimentícia, tem uma função muito positiva nos deveres, dos deveres, na saúde mental das crianças e dos adolescentes. O que muda quando um casal se separa não é o vínculo desse pai ou dessa mãe com o filho, mas o vínculo um com o outro enquanto casal. Isso que muda. Com a criança, não. As reações da criança nas visitas, principalmente a reação das crianças pequenas. Existe um problema para a criança? Existe um problema. Seus pais são separados. Isso é um problema. Ah, mas isso deve ser encarado como um problema? Sim. Para ela estar com um, necessariamente ela não está com o outro. E ela ama os dois. E ela precisa entender que ela pode amar esses dois. Que os dois são igualmente importantes para ela. Um pode ter se tornado mais infeliz que o outro. E ela precisa amar ambos. E por vezes é transmitido de maneira implícita, de maneira inconsciente. Eu não sou tão feliz porque eu me separei do seu pai. Eu não sou tão feliz porque eu me separei da sua mãe. E ora ela está com outro genitor e vê esse outro genitor muito mais feliz, ou pouco mais feliz que o genitor que não está tão feliz assim. Precisa ser dito para a criança que ela pode amar os dois e que um não é responsável pelo sofrimento do outro, porque isso contribui para que a criança tome partido de um genitor ou de outro genitor, que ela se identifique com as dores daquele genitor que está em maior sofrimento. Precisa ser dito para ela que cada ser humano adulto é responsável por sua própria felicidade. Não é o outro ser humano, não é uma pessoa que faz a outra feliz. Nós mesmos buscamos aquilo que nos torna feliz, que nos faz com que nos sintamos bem com a pessoa que nós somos, com as atividades que nós exercemos. Um ser humano não é, um ser humano adulto não é responsável pela felicidade do outro ser humano adulto. Nós nos complementamos enquanto casal. Precisa ser dito para a criança pequena isso, para a criança maior, para o adolescente também. Filho, filha, você pode amar o papai e a mamãe do seu jeito. Um não é responsável pela felicidade do outro e nem pela infelicidade um do outro. Cada um busca o seu caminho, sua própria felicidade. Se os pais não conseguem dizer isso, um terceiro pode dizer. Mas isso precisa ser dito para a criança, para que ela não sinta a necessidade de se identificar com um ou com o outro. Por vezes, a criança, principalmente as pequenas, elas podem apresentar emoções ruins ao ver o genitor descontínuo, aquele genitor que está nos finais de semana e nas férias. Tais como vomitar, ter dor de cabeça, ter dor de barriga, dor no joelho, até febre. Isso não quer dizer que o genitor descontínuo seja ruim para a criança. Pelo contrário, é muito emocionante vê-lo novamente. Eu vou usar aqui o exemplo do vômito. Vou lembrar você do lugar que eu falo. Eu falo de um lugar, eu sou psicóloga, eu falo de um lugar, de um lugar que trabalha com psicanálise.
Então, pensando aqui da maneira inconsciente, como tudo isso acontece? O nosso corpo, ele transmite aquilo que às vezes nós não conseguimos transmitir em palavras, por meio de expressões, por meio de reações, por meio de sintomas. Vamos usar o sintoma vômito. Eu estou aqui com minha mamãe, eu criança. Eu, criança, estou aqui com minha mamãe, todo preenchido por esse amor, por esse carinho, por esse cuidado, por essa raiva, que eu posso às vezes sentir raiva também da mamãe, do papai. Criança vai sentir todas as emoções, sim, né? É um ser humano como todos os outros. Estou aqui preenchido, eu preciso me esvaziar de tudo isso para me preencher de tudo isso que eu também vou viver com papai. Olha, são sentimentos. Trouxe aqui o vômito como exemplo, mas a cada uma desses outros sintomas é possível se falar também, de cada um deles. Mas não dá para a gente falar neste mini curso de tudo isso. Mas são sentimentos, são emoções que não se misturam. A criança, ela precisa conviver com o papai, amá-lo, cuidá-lo, receber broncas, ensinamentos, amor, cuidado, assim como ela precisa conviver com a mamãe, receber broncas, ensinamentos, amor, cuidado, e eles não se misturam, eles não caminham juntos mais. E isso pode ser de difícil compreensão, de difícil elaboração para essa criança. Por isso, essas expressões físicas e não conscientes para a criança. Não adianta você perguntar para a criança, mas filho, se não é ruim ficar com o papai, por que que você passa tão mal? Não adianta, ela não consegue colocar em palavras. Aquilo que o corpo está te dizendo é o que ela não consegue colocar em palavras. Pai, mãe, não compreendam essas reações emocionais como ruins necessariamente. É muito emocionante ver novamente o seu outro genitor. Claro que existem situações de violência, existem situações de desconforto, e tudo isso precisa ser cuidado sim, precisa ser olhado sim com atenção, mas nem toda reação física vem dizer de uma situação de violência ou de desconforto. O dia de ficar com a criança. Aqui nessa aula nós estamos falando da função positiva dos deveres, né? Isso deve ser estipulado no judiciário e ambos os genitores devem cumprir com essa responsabilidade. Por mais que fique combinado de maneira amigável, os genitores lidem com o divórcio como um ato responsável. Eu venho falando aqui do divórcio como um ato responsável, muito amadurecido, mas eu sei que ele é também acompanhado de muito sofrimento e de muitos desentendimentos. Mas nós estamos aqui olhando para a saúde mental de crianças e adolescentes. Então, por mais que isso seja tratado de maneira amigável, esses adultos estejam muito fortalecidos e eles consigam lidar com suas próprias dores, isso deve ser estipulado no judiciário. Deve ser. Deve ter uma lei que diz é assim. Eles combinaram entre si e deve ser legitimado ali pelo judiciário. A criança, ela tem o dia dela de se dedicar a cada um de seus genitores e de ser cuidada por cada um deles também. E esse é o momento deles, dos genitores. É o momento da criança com sua mamãe ou da criança com seu papai. Acontece uma questão muito comum, é que aquele genitor que é contínuo, aquele que se responsabiliza pelo dia a dia da criança, por vezes ele tenta estar presente no momento que o genitor descontínuo está convivendo com aquela criança. E isso não é positivo. Não se faz presente, não se deve fazer presente o genitor contínuo no dia da convivência com o genitor que é descontínuo. Ele pode ligar caso a criança peça, eu posso falar com a mamãe? Pode, claro que pode. Mas não tente se fazer presente. É o momento do outro genitor. Permite a construção desse vínculo de maneira fortalecida, de maneira segura. Por que que aquele genitor, por que que aquela criança está necessitando ligar para sua mamãe no momento em que ela está com o papai? Ela não está se sentindo segura bastante com o papai, ela está com saudade dessa mamãe, não está conseguindo se preencher daquele cuidado, daquele amor, daqueles limites, daquelas broncas, todas ali naquele momento. O que que está acontecendo?
O que que aquela criança está necessitando naquele momento? Então, é preciso olhar para isso com atenção. Mas aquele genitor que se separa e que tenta se fazer presente o tempo todo, genitor, saiba que isso não é positivo. E nós, profissionais, que estamos aqui nesse mini curso, nos preparando para cuidar dessas pessoas, né, que estão aí no nosso dia a dia, nós profissionais precisamos orientar esses pais nisso. Quando ficam estipulados telefonemas durante a semana para aquele genitor que é descontínuo conversar com o filho, o genitor contínuo, ele deve favorecer que esse diálogo aconteça. Quando essa mãe, geralmente essa criança permanece com as mães. Não é tão comum que permaneçam com os pais. Hoje, isso tem acontecido mais, mas não é ainda, né? Aqui na nossa cultura brasileira é o mais comum. Quando a mãe ela não suporta essa ligação com a criança fica em profunda aflição. Mesmo que essa mãe não fale, eu não suporto esse momento que esse pai liga para o meu filho. Eu não suporto ouvir a voz dele. Eu queria nunca mais vê-lo, eu queria nunca mais ouvi-lo, mesmo que essa mãe não fale isso, está ali nas suas reações. Sabe aquilo que a gente não pode verbalizar, mas o nosso corpo mostra? Cuidado, mãe, né? Cuidado, profissional, oriente as mães que estiverem sob seus cuidados sobre essa situação. É de muita aflição para a criança. Outra questão importante aqui é que a regularidade é mais importante que a frequência. É mais importante que esse pai, essa mãe, ou essa mãe, né, compareça nos dias de dever de visita, não vamos falar direito, vamos falar dever de visita, e que também os telefonemas, eles ocorram mesmo nos momentos agendados. Caso contrário, a criança ela fica na expectativa de uma coisa que não vem, que não acontece. Então, isso não contribui para que ela se sinta segura com aquele genitor. E não tem nada mais terrível para a criança do que uma promessa que não é cumprida, principalmente dos seus seres ali estruturantes, da sua base, pai e mãe. É a sua segurança. Muito importante pontuar isso daqui. Pode chocar algumas pessoas, mas quem é aqui da saúde mental provavelmente não vai se sentir chocado com isso, não. As crianças, nós seres humanos todos, né? As crianças, elas sentem-se objeto de alguém e, por vezes, dizem a si mesmas, de maneira inconsciente, tá, gente? Ah, é? Foi só para te chatear. Eu não vou comer. Crianças pequenininhas, e elas param de comer, elas perdem apetite, elas não trabalham, elas não dormem, né? Para chatear aquele genitor. Adolescentes, isso é mais comum. Para te encher o saco, eu vou me tirar na janela, eu vou me suicidar. Olha, eu já trabalho ainda, né? Mas hoje em menor número, mas já trabalhei com casos muito graves. Quantos adolescentes suicidam para chatearem seus pais? Isso é muito triste. Isso está no campo do inconsciente, dos não ditos dentro de um relacionamento. Por isso, digam, conversem, cuidem das suas dores, cuidem das suas mazelas, orientem as famílias, os adultos a cuidarem de suas dores e de suas mazelas, para que as crianças não sejam sintomas de tudo isso, e nem os adolescentes. Nós existimos no relacionamento com o outro. O nosso corpo faz parte de uma relação. E mesmo que a pessoa não se importe com o próprio corpo, ela sabe que se machucando, ela machucará o outro, para o qual ela é um objeto. A criança sabe disso, que se machucando, que não dormindo, que não comendo, o adolescente também sabe que o pai e que a mãe não ficam bem quando eles não estão bem. Então, por vezes, quando a criança toma partido de um lado, de outro lado, ela se machuca, ela se debate, ela chora, ela faz toda uma cena ali, né, para aquele outro genitor. Então, cuidem disso, para que vocês consigam dizer e lidar com o divórcio como um ato responsável e tão honroso quanto é o casamento. Profissionais que estão aqui assistindo, auxiliem essas famílias a cuidar disso. Esse mini curso ele é pensado dentro de uma temática maior, que é a saúde mental da família. Então, o tempo todo eu venho falando de família aqui. A pensão alimentícia.
Pensão alimentícia, além de um valor real de contribuição nos cuidados com a criança, ela tem também uma representação simbólica de responsabilização para todos os envolvidos, para pai, para mãe, para filho. É responsabilizar-se para o seu filho pagar a pensão. E a mãe também reconhece isso, por mais que, mas o valor é irrisório, perto da responsabilidade que é, né, perto da despesa que é esse filho, ainda assim. É responsabilidade desse pai contribuir, é responsabilidade dessa mãe também contribuir. O não pagamento da pensão alimentícia pode ser interpretado pelo filho, sobretudo pelos adolescentes, não somente como falta de recursos financeiros, mas também como falta de interesse. E isso aqui também acontece com os adultos. A mãe também interpreta quando o pai não paga a pensão como falta de interesse. O pai também interpreta quando a mãe não paga a pensão alimentícia como falta de interesse, mesmo que isso não é dito. Há ali uma interpretação assim. Está no campo do simbólico, no campo do inconsciente. A criança, o adolescente, enfim, o filho. Ele precisa perceber que seus pais, eles realizaram novos acordos no que diz respeito à conjugalidade, à fidelidade do casal, a residirem sob o mesmo teto, a combinarem sobre sua rotina, mas não em relação à parentalidade. Ambos se responsabilizam igualmente pelos seus filhos. Isso precisa ser dito para eles, sim, e isso também está no campo do simbólico, isso também está na função positiva dos deveres, no dever de visita, no dever de auxiliar na educação, naquela educação, adestramento, né, naquela educação de cumprir com suas responsabilidades e obrigações rotineiras, também naquela educação de transmissão de valores, de transmissão de cultura, de ensinamentos, e nessa parentalidade, nessa responsabilidade com seus filhos. Isso não muda. O que muda é no combinado enquanto casal, na aliança que se tira, mas não da responsabilidade para com o filho. Bom, esta é a referência que eu utilizo para realizar esse mini curso. Este livro aqui, que é meu livro de cabeceira, aqui sempre que estou estudando sobre a separação conjugal. Esta é a aula de número 2 de um mini curso que é composto por 4 aulas, e essa temática, saúde mental da família, está dentro da nossa jornada de saúde mental. Te convido a conhecer o nosso trabalho. Na jornada de saúde mental, não tem somente eu ali, né? São mais de 30 professores falando sobre saúde mental da família, saúde mental e SUS, saúde mental e educação, saúde mental da criança e do adolescente. Então, é uma temática, são pequenas temáticas ali e uma temática maior. Somos mais de 30 professores ali conversando com vocês em mini cursos e palestras e congressos, um contato realmente horizontal ali, ao vivo, os congressos e palestras gravados, os mini cursos, para que você possa assistir e reassistir cada aula quantas vezes desejar. Tá bom? Te convido a conhecer a nossa jornada e te convido a assistir a aula de número 3, que está logo a seguir. Tchau, tchau. Obrigada.